Pronto, gravando. Então, pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiano Zinato, eu trabalho na Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água, Comar, da ANA, Agência Nacional de Águas, em Brasília. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa reunião anual de alocação de água no sistema hídrico Bocaina, né? Formado pelo rio Bocaina, pelo açude Bocaina e o rio Guaribas, né? Um trecho dele aí. E nós vamos. A reunião está sendo por videoconferência, assim como foi no ano passado, em função da Covid, né? Ela vai ser dividida em duas etapas, né? A primeira hoje e a segunda na próxima sexta-feira, às 9 horas também. Aproveito para dizer que o link da reunião é o mesmo que vocês receberam hoje, né? E receberam por e-mail aí também, tá? A reunião é aberta para todo mundo, obviamente para os mais interessados, né? Serão os usuários de água, né? Os órgãos gestores, o operador do reservatório, no caso do Denox, mas é aberta a qualquer pessoa interessada em participar da reunião, tá certo? Então, eu fiz a minha apresentação e aí eu gostaria, nesse momento, da ordem que aparece aqui para mim, que cada um de vocês ativasse o som do microfone e falasse o nome e a instituição ou o setor que representa, tá ok? Então, começando por Domerval, que é o primeiro que aparece na lista aqui para mim. Pode falar, Domerval. Meu nome é Dom Hervaldo Souza Luiz, eu sou técnico da Emater, Piauí, e faço parte da comissão do açude de Bocaina, como também do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piauí e Canindé. Nós representamos a Emater, o PVSA, e eu represento a Sussuapara, como técnico lá, respondendo a Sussuapara, tá ok? Obrigado, Domerval. Acabou de entrar o Adilson Fontes. Adilson, você podia se apresentar e falar o seu nome completo e o setor, quem que você representa? Seu microfone está desativado, Adilson. Vamos deixar ele para depois. Eliana. Olá, bom dia. Meu nome é Eliana, eu sou do setor de meio ambiente da AGESPISA. Obrigado, Eliana. Naerton. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Naerton, eu sou prefeito do município de Sussuapara. Prefeito, depois, se eu puder escrever aí, então, se quiser me falar agora, eu gostaria de anotar o e-mail do senhor para a gente enviar alguma correspondência, algum convite, os boletins que a gente divulga todo mês, para você acompanhar por aí. Pronto Análises, no plural, ES no final, @uol.com.br. Análises, com ES ou IE? ES. É de Tudo elefante e S de sapo no final. Pronto Análises, @uol.com.br. Tá, joia, muito obrigado. Obrigado. Otávia. Otávia. Depois ela se apresenta aí. Adilson, para falar, você tem que clicar em cima do microfone, fala seu nome e o setor que se representa aí. Meu nome é Adailson Fontes, da Rocha Luz, né? Eu represento o setor da Beira Rio do Tamboril 1, Sussuapara, do município de Sussuapara. Tá, joia. Obrigado, Adilson. Bem-vindo. Reginaldo.
Reginaldo, para falar tem que desativar o microfone, ativar o microfone aí na tela do celular ou do computador. Ronan parece que tinha mandado a mensagem, estava sem áudio, né? Já conseguiu ativar o áudio aí? Sem microfone? Sim, Cristiano, ele tá aqui na nossa sala, que veio resolver a coisinha aqui, já está indo lá para a sala para acompanhar, viu? Tá, Ele está sem microfone. Tá bom. O Ronan é da SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Meteorologia, mesmo setor da Sônia. Hidrometeorologia. A área de hidrometeorologia. Acompanha a parte das medições de vazão, de cota de reservatório. Depois está aí, deve ser você, né, Daniel, que está logado pela SEMAR. Isso, login da SEMAR. Bom dia, pessoal. Sou Daniel Marçal, da coordenação de outorga da SEMAR Piauí. Tá? Vem acompanhando essas reuniões de alocações já desde o início, desde o ano passado. Bom dia, pessoal. Laísa Maia, diretora de Recursos Hídricos aqui na SEMAR, e estou logada aqui na reunião justamente com o Daniel. Laísa, repete seu nome aí, que cortou bem na hora que você falou o nome. Certo. Laísa Maia, estou como diretora de Recursos Hídricos na SEMAR, Piauí. Obrigado, Laísa. Tem aí a Otávia, que ainda não se apresentou. Já está com o som ligado aí, Otávia, para falar? A Otávia é da Gespisa também. Tem uma história comigo. Entrou agora o Nascimento. Nascimento podia se apresentar e dizer o setor que representa? Pode falar. Seu áudio, seu microfone está aberto, mas não estamos ouvindo sua voz, Nascimento. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar, você vai tentando aí, em algum momento aí que você tiver a oportunidade de se apresentar, e você fala, e a gente vai interagindo aí, tá bom? Bom, pessoal, eu vou colocar agora na tela a apresentação que a gente vai usar como referência para a gente conduzir a reunião, tá ok? E aí, conforme eu falei, se alguém a mais entrar aí, se alguém tiver possibilidade aí, viu, Daniel, alguém que possa só dar o acesso aí para a pessoa, senão eu tenho que fechar a tela e para dar acesso para a pessoa que eu não consigo ver, né, quem está entrando aí. Mas nós vamos fazer intervalos periodicamente para a gente discutir ponto a ponto aí, tá ok? Está aparecendo para vocês a tela da apresentação aí já? Já, sim. Cristiano. Então, tá bom. Então, pessoal, conforme eu falei, né, nós estamos aqui hoje para fazer a nossa reunião anual de alocação de água para o período de julho de 2021 até junho de 2022, tá certo? A reunião começa hoje, dia 29 de junho, e a conclusão dela vai ser no dia 2 de julho, tá? O sistema hídrico Bocaina, ele é formado pelo reservatório do mesmo nome, né, que está aqui em cima, representado aqui nessa manchinha azul, e o rio Guaribas, né, em dois trechos. O primeiro trecho em verde, até a cidade de Picos, e outro trecho em vermelho, que vai até a confluência com o rio Itaim, aqui embaixo, nesse pontinho amarelo, tá certo? Dividido em dois trechos pelo seguinte, nas condições, hoje, atualmente, né, pelo que a gente tem visto, não sei como é que vai ter, se mudou alguma coisa esse ano, né, com essa chuvarada que teve, os usos consolidados, eles estão mais concentrados
nesse trecho inicial do rio, basicamente até Picos, tá? Até, na verdade, até logo abaixo de Suassara, né? Esse trecho ainda de Suassara até Picos tem uma área menor. É que a minha tela está toda pulando aqui, só um instante. A concentração está aqui no entorno de Suassara, tá certo? Da área irrigada a jusante do rio, tá? E esse segundo trecho, então, como tem um uso menor e uma frequência de água correndo no rio menor, ele tem, entre aspas, uma prioridade menor do que o primeiro trecho, tá? Essa situação a gente avaliou em função dessa distribuição de ocorrência de uso de água ao longo do rio, tá bom? Esse quadro aí, ele está apresentando para vocês um resumo do que seria o marco regulatório do sistema hídrico-bocaina. O que é o marco regulatório? É uma resolução da ANA, da Agência Nacional de Águas, e, no caso, o reservatório é de domínio da União, é um reservatório construído com recurso do DENOX, que é um órgão público federal. Aí, por isso, as águas acumuladas no reservatório, elas estão sob gestão da ANA, tá certo? E no caso do Rio, o Rio é de domínio estadual, né? Então seria uma resolução conjunta da ANA e a SEMAR, né? Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, tá certo? Aí a gente tem essas várias cores. O que quer dizer essas cores? Cada cor dessa aí corresponde a um estado hidrológico, tá certo? Ou seja, uma condição do reservatório que vai, em função do nível de água acumulado nele, do volume de água acumulado, vai dizer para a gente se a condição dele está mais satisfatória em termos de acumulação ou mais crítica, tá? Então, o estado hidrológico verde é o estado hidrológico em todos os usos previstos e associados, né, autorizados no reservatório, podem ser utilizados sem restrições, né? Então, o que a gente tem nesse estado hidrológico verde? A gente tem previsão de abastecimento público a partir da adutora do Sistema Integrado de Abastecimento Público de Bocaina, né, que vai atender uma série de localidades aí na região, com a vazão prevista de 300 litros por segundo, tá certo? Essa adutora ainda não estava em funcionamento, mas essa cota de água está reservada para ela, tá? Enquanto essa adutora não entra em operação, né, e esse sistema de abastecimento não entra em operação, essa água pode ser utilizada para outras finalidades, né, para não ficar lá parada, evaporando. Aí, no entorno do reservatório, né, as margens do reservatório, a gente tem poucos usos consolidados, né? Tem alguma coisa lá de lazer, né, alguma piscicultura, tá certo? E alguns poucos usos lá dispersos ao longo do reservatório. Aí nós reservamos 5 litros por segundo para esse pessoal, tá certo? Esses usos aí. Para quem não tem noção, 1 litro por segundo corresponde, no final de um dia de bombeamento, se fosse continuadamente bombeando, daria um volume acumulado de 86.400 litros de água, 86,4 metros cúbicos de água por dia, tá certo? Um volume desse aí daria para irrigar 1,5 hectare, por exemplo, na época do período mais crítico aí, tá? Deixa eu só ver se parece que entrou mais alguém. Entrou. Então, conforme eu estava falando, né? Então, aí daria para irrigar aí cerca na época da chuva, às vezes até mais que 10 hectares, na época da estiagem, pelo menos uns 7 a 8 hectares aí, tá ok? Com essa vazão que está aí, só para vocês terem uma noção da ordem de grandeza, tá? E aí, depois nós temos os usos de água no Rio Guaribas, no trecho entre o Açude de Bocaina e o Riacho dos Cabaços. Aí esse primeiro trecho tem uma estimativa de usos de 145 litros por segundo. Então, já é um volume de água bem expressivo, né? E aí, ao longo do rio, nesse trecho inicial, né,
a gente tem alguma perda de água por infiltração, né? À medida que a água vai avançando, a gente sabe que tem ali um leito mais arenoso, tem um monte de cava no leito do rio que o pessoal usou para tirar areia, ou mesmo para fazer cacimba, né? Para fazer a sua captação a partir daquele poço, né? E aquilo acaba trazendo alguma perda de água à medida que a água vai descendo, né? Então, a gente reservou ali 30 litros por segundo de perda, tá certo? Depois, entrou mais alguém? Aí, na sequência, então, tem esse primeiro trecho, que é aquele que estava no mapa. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse trecho em verde, né? São 145 litros por segundo de uso e mais 30 de perdas, né? E no segundo trecho, são 29 entre o Rio Guaribas, né? No trecho entre o Riacho dos Cabaços e o Rio Itaim, lá em Torrões, nas imediações de Torrões, são mais 29 litros por segundo, tá certo? Eu vou colocar todo mundo silencioso para a gente conseguir avançar sem ter algum barulho no ambiente, tá certo? Daqui a pouquinho eu dou uma parada aí para vocês participarem interagirem, tá? Bom, e da mesma forma a gente tem perda também desse segundo trecho da ordem de 40 litros por segundo, tá bom? E aí o seguinte, no outro extremo, lá na parte de baixo da tabela, nós temos o estado hidrológico vermelho, ou seja, o reservatório está na situação crítica, tá? Da mesma forma que a gente entende as cores aí para o sinal de trânsito, a gente raciocina aqui também para a questão de disponibilidade de água no reservatório. Então, quando o reservatório estiver no estado hidrológico vermelho, ele vai estar aí com um volume acumulado de cerca de menor que 44 milhões de metros cúbicos, ou 44 hectômetros cúbicos, né? Enquanto lá no vermelho ele está acima de 77,5, e ele tem a capacidade de cerca de 105, se não me engano, 110 milhões de metros cúbicos, né? Lá no verde, ou seja, está numa condição muito boa, né? Enquanto aqui embaixo ele já está na condição mais crítica, mais próximo aí do volume morto. Aí, o próprio abastecimento público, que embora seja prioritário por lei, ele tem uma restrição de 25% na quantidade de água que ele pode captar, né? Ou seja, pode captar 75% daquele montante. Aí, certamente, todos os municípios, na ocasião, a serem atendidos por essa adutora, né? Caso não tenha outra fonte alternativa de água, vão ter que impor algum tipo de racionamento de água, tá certo? Aí, depois, os demais usos no entorno do reservatório também vão ter redução, aí já vão ter uma redução de 75%. Por que uma redução maior, né? Ou seja, vão poder pegar só 25%. Porque a irrigação, embora seja importante para a economia local e os outros usos, não é prioritário como é o abastecimento público, né, para dessedentação humana e animal também, tá certo? Então, aqueles 5 litros por segundo lá do entorno, aqui no máximo vai poder ser 1,3, tá? A mesma coisa no Rio Guaribas até o Riacho dos Cabaços. Os 145 litros vão se resumir em 36 litros por segundo, tá? E a perenização do rio, que aí, dependendo da vazão que está indo, a perda acontece. Então, ela já não tem controle sobre ela. É um processo, ainda que tenha alguma interferência artificial aí, é um processo natural. E no segundo trecho do rio, como eu falei, ele está mais distante do barramento e numa época de escassez, a água dificilmente vai chegar lá. Então, a gente previu que não teria uso, ou seja, quem está mais próximo do açude tem uma prioridade em função da proximidade geográfica do açude. Não é porque é mais importante ou o município, né, onde o trecho do rio está é mais importante. É simplesmente porque a água não é suficiente para atender todo o trecho, né? E a lógica é que a água teria que passar com folga no primeiro trecho para chegar no segundo. E como está na situação de escassez, nesse caso não é razoável ter água prevista para esse trecho. E quando estiver no estado hidrológico amarelo, que é esse intermediário, é o de alerta, ou seja, a gente estaria entre o vermelho e o verde, entre os 44 milhões de metros cúbicos acumulados
e o 77,5, que é onde começa o verde, tá? As cotas desse nível aí são entre 262,25 e 272,69. E todos os usos podem variar entre o nível mínimo do vermelho e o máximo do verde, tá? As autorizações para captação. Nesse momento, aí a gente faz uma reunião de alocação de água para exatamente definir qual que é o percentual, qual que é a cota de uso para cada usuário ou cada segmento de usuário desse que tem associado ao reservatório. Tá ok? E aí o seguinte, essa resolução conjunta, ela já foi apresentada à SEMAR há cerca de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, foi aprovada pela ANA, né? Só que a gente estava aguardando exatamente a definição da retomada da construção dessa adutora, né? E parece que está mais próximo de acontecer agora, mais para frente, o pessoal da SEMAR vai nos informar como é que está a situação aí, tá? Então, aí, esse ano, a gente está retomando a questão do marco regulatório para a gente publicar essa resolução, e a resolução tem força de lei, tá certo? Ela é determinante como regra, né, para uso de água aí no Rio Guaribas e no entorno do reservatório, tá certo? E por isso, né, como eu falei, né, por isso que ela é uma resolução conjunta, né, tanto a ANA como a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aí do Piauí tem que aprovar essa resolução e assinar ela conjuntamente, tá? E as regras passam a valer para todo mundo que está sujeito a todos os usuários, né? E todo mundo está sujeito a esses dois órgãos. E essa curva de guia amarela é exatamente ali um ponto médio, né? Que aqui, ó, está representado nesse gráfico aqui, ó. Aqui nós temos o estado hidrológico verde, enquanto a água, né, o reservatório estiver nessas faixas, né, mês a mês, partindo do mês de maio aqui, ó, até o mês de maio do ano seguinte, né, de maio até abril, o que acontece com o tempo? O reservatório, a gente considera, na hora de fazer nossos estudos, o histórico de nível do reservatório, considera o histórico de vazões que chega no reservatório, tá certo? O histórico de chuvas, né? O período úmido e o período seco. E o marco regulatório, ele prevê aí para a região que o período de estiagem vai de maio até dezembro. Isso, até dezembro, tá? É onde é caracterizado como período de baixa precipitação. E de janeiro até abril é o período úmido, onde cai aí 90%, 85% da chuva normalmente, né, aí ao longo da região. Então, à medida que o tempo vai avançando, né, o reservatório ele vai decaindo o nível dele, porque normalmente não entra água nesse período, tá certo? Ou se entra muito pouco. Eventualmente pode ter alguma chuva forte, né, como aconteceu aí nesses 2 últimos anos, antes desse período, o que é lógico que é bom, né? Mas não é o esperado de todo ano, na média histórica, tá? E então, e aqui embaixo a mesma coisa, também o nível do estado hidrológico vermelho vai decaindo com o tempo. E retoma cá no mês de maio, onde é esperado, né, que ele tenha já acumulado a chuva do último período úmido, tá? E aí retoma o ciclo anual, ciclo hídrico anual do reservatório novamente, tá? Então, algumas informações importantes desse reservatório, que o volume máximo dele é de 106,21 hectômetros cúbicos, tá? Ou seja, 106 milhões de metros cúbicos de água que ele consegue acumular, e a cota do sangradouro dele é 275,50, o vertedouro, tá? A partir daí, a gente não conta mais com volume útil, porque aquela água vai sair até ele parar de sangrar. Aí, lá embaixo, tem um volume morto, que é 0,98 hectômetros cúbicos, né? Menos de 1 hectômetro, na cota 247,20. Abaixo dessa cota, não é possível liberar água para jusante. Então, fica um resíduozinho de água lá comparado com a capacidade dele, né? De um pouco menos de 1%, né? Nessa cota. E tem um volume mínimo operacional, eu acredito que seja em função da cota da futura captação de água para esse sistema hídrico aí, tá certo? Para o sistema de abastecimento público da região, em que vai ter ali uma cota de 10,6 milhões de metros cúbicos de água na cota 258,4, tá? E esses volumes aqui, ó, de 77,50 e 44, são os volumes iniciais para o verde, né?
e final para o vermelho aqui, no estado hidrológico vermelho, né? E entre eles dois fica o estado hidrológico amarelo, tá certo? Aí, pessoal, antes da gente avançar, eu vou fazer uma pequena pausa, né? E além daquelas informações que são mais gráficas, mais visuais, né? O que é que tem no marco regulatório, né? Então, primeiro, como eu falei, ele é um ato oficial, né? Que tem peso de lei, é uma resolução para disciplinar os usos de água e operação do reservatório, né? Aí do açude Bocaina, tá certo? Então, automaticamente, quando muda de estado hidrológico, se hoje está no verde e daqui um tempo entra no amarelo, automaticamente teria que fazer algum ajuste, né, naqueles volumes captados, naqueles volumes utilizados no reservatório. E aí as regras passam a ser... o marco regulatório ele vai orientar a forma de utilização de água do reservatório, tá certo? E do trecho do rio que depende dele, logicamente, né? E também orienta as outorgas, né, que tanto o Estado vai dar, né, para regularizar os usos, né, de água do rio, como a ANA daria para também regularizar os usos do entorno do reservatório, tá certo? Além disso, ele traz a descrição textual lá do que seria cada estado hidrológico daquele, as restrições colocadas em cada um, aquele mapa, né, do açude do rio dividido em dois trechos também faz parte do marco regulatório, né? A cota de água possível de ser captada para cada grupo de usuário, né, conforme a gente falou ali, ó, abastecimento público, irrigação, no primeiro e no segundo trecho, no entorno do reservatório, as perdas de água em trânsito, né, ao longo do rio, né, entre outras obrigações, como, por exemplo, a obrigatoriedade de fazer o monitoramento de água do rio, tá certo? O monitoramento das vazões captadas, né? A partir de certo limite. A gente define também um limite mínimo, né? Chamado de uso insignificante, que é para a partir daquele ponto, aí a pessoa tem outorga, tá? São vazões um pouco maiores. E o uso insignificante, no caso aí, se não me engano, a gente colocou 2,5 litros por segundo, mas nós vamos discutir novamente esse marco regulatório, vou falar por que agora, né? Então, aí as pessoas que têm de 2 a 3 hectares, né, elas teriam simplesmente a certidão de dispensa de outorga, ou certidão de uso insignificante, que tem os mesmos efeitos legais da outorga, mas só que ela tem algum processo mais facilitado nessa obtenção, tá certo? E aí o que é que acontece? Como eu falei mais cedo, nós discutimos junto com a SEMAR, né, e apresentamos em outras reuniões anteriormente aí para vocês, o texto básico, o texto dessa resolução e também os documentos técnicos que a gente usou, né, para chegar nesses valores, né, os estudos que a gente fez, né, que foi uma nota técnica associada a essa resolução. Só que teve uma alteração na legislação que rege as agências reguladoras, no caso a ANA é uma delas, e agora a gente tem que fazer consultas públicas, embora a gente tenha feito na época, né, tem um processo mais formal de consultas públicas, né? Então, nós vamos agora, assim que a gente passar esse período de alocações, que a gente trabalha em mais de 40 açudes pelo Brasil, a gente vai retomar, então, a discussão, né? Vão ser feitas chamadas, audiências públicas, né, para discutir. Vocês vão ter prazo, novamente, para fazer contribuições ao marco regulatório, né? Aí a gente analisa isso, depois tem um segundo momento, né, para apresentar as contribuições consolidadas, tá certo? E aí sim a gente submete a diretoria da ANA e da SEMAR para aprovação dessa resolução. Aí depois de aprovada, ela é publicada e passa a vigorar, tá certo? Mas enquanto ela não está em vigor, a gente já usa esses princípios que foram apresentados para vocês, né? Esses preceitos, para orientar nossas alocações de água, tá certo? Aí eu pergunto nesse momento se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta relacionada com a questão do marco regulatório, da minuta do marco regulatório, né, que nós começamos a discutir, e obviamente ela vai ser detalhada, né, ao longo aí desse segundo semestre de 2021.
Alguma pergunta? Alguma sugestão? Podemos seguir, então? Vamos lá, então. Vamos voltar para a apresentação. Bom, pessoal, a nossa pauta da reunião, eu adiantei a questão do marco regulatório, mas ele estava aí previsto no item 3, que aí já dava uma compreensão, principalmente para quem ainda não tinha participado das nossas reuniões, né, dos anos passados aí. Então, a pauta da reunião de hoje vai ser uma análise dos compromissos e ações assumidos há um ano atrás, né, na alocação de água para o período 2020-2021. Na sequência, a gente vai propor e apresentar para vocês cenários para tomada de decisão para o período 2021-2022. Depois, a gente vai discutir ações para efetivação da alocação de água, ou seja, para que a nossa alocação seja um sucesso, né, a gente precisa tratar de alguns pontos. Com destaque, entre outros que nós vamos tratar, do marco regulatório, que eu acabei de apresentar brevemente agora para vocês, e também sobre estação de medição de vazão, que tem a jusante, né, logo abaixo da barragem, tá certo? Que a gente está com um problema sério nela e precisa resolver isso, né? E o prefeito de Suassuna está aí hoje para nos apoiar nessa ação, tá? E aí, essa questão da definição do cenário, ela fica para o... A gente começa a discutir ela hoje, mas a decisão sobre qual cenário adotar vai ficar para a reunião de quinta-feira, tá? A gente divide dessa forma. E aí, nessa reunião, a gente faz lá um tipo de ata, né? Que é o termo de alocação de água. É o documento em que a gente coloca o estado hidrológico, o reservatório está, né? O cenário aprovado, as regras de uso e os compromissos que nós, né, cada parte responsável vai assumir e com seus prazos, né? E as providências têm que ser tomadas. Responsáveis, providências ser tomadas e os prazos para cumprimento, tá certo? E, além disso, nesse termo de alocação também tem uma comissão de acompanhamento de alocação de água, né? Que é composta por pessoas aí locais que fazem, aí tem o compromisso de acompanhar o bom andamento do que a gente discutiu aqui hoje, né? Para que a alocação seja um sucesso, tá certo? Então, esse gráfico aí, para quem está participando pela primeira vez, ele é originário do boletim de alocação de água, que todo mês, né, a gente, até o dia 10, a gente espera sempre enviar até o dia 10, dependendo da chegada das informações, a gente envia para vocês aí, que estão na nossa lista de e-mail, né, que recebe aí os documentos mensais e convites por e-mail, né, e também fica divulgado no site da ANA, tá? Assim como o termo de alocação de água, né, essa apresentação que eu estou fazendo, e também a gravação da nossa reunião, tá certo? Fica lá disponível no site da ANA. Depois nós vamos divulgar isso aí mais para frente. Qual o endereço? Então, esse gráfico aí, ele representa como é que foi, nessa linha pontilhada em azul aqui, ó, é o que estava previsto do reservatório se comportar ao longo do ano, tá? Lembro que a gente faz aí uso de programa que faz a simulação dos vazamentos do reservatório baseado naquelas cotas de água negociadas no ano passado, tá certo? Definido no ano passado. E considera a afluência zero, ou seja, que não chegaria água no reservatório ao longo do ano, inclusive do período úmido. A gente simula um cenário mais crítico, né, para a gente ter uma certeza de que, uma certeza maior de que aquilo vai ser seguido. Obviamente, se chover acima da média, né, vai comportar como acabou comportando aí, tá? Então, a linha preta representa os volumes acumulados mês a mês, no último dia de cada mês, ao longo aí desse ano. Sendo que no dia 31 de maio, o reservatório estava com um volume de 71,10 hectômetros acumulados, 71 milhões de metros cúbicos acumulados, tá certo? E o previsto, se não tivesse chovido, seria de 55,2. Então, hoje não, no final do mês de maio, a gente estava aí com cerca de 16 milhões de metros cúbicos acima do previsto, tá bom? Então, essa foi a situação dos volumes observados, esperados e observados de acordo com o estado hidrológico. Então, a gente começou lá atrás no estado hidrológico verde, né, no mês de julho do ano passado, quando foi feita a nossa alocação, a gente fez um pouquinho tarde ano passado,
e estamos no estado hidrológico amarelo, tá certo? Nessa fase agora. Então, nós vamos ver logo em seguida que vamos associar a questão dos usos, né, com as condições previstas no estado hidrológico amarelo. Ou seja, a gente não usaria plenamente as vazões que cada um teria direito, entre aspas, né, a partir do momento que estiver regularizado, tá? Aí o que foi previsto de usar no ano passado era o seguinte: os demais usos no entorno do reservatório, que é aquelas irrigações, alguma criação animal, piscicultura, né, no entorno do reservatório, né, piscicultura em tanque escavado, né, seriam 5 litros por segundo. Só que como são pequenos usuários e poucos deles, na verdade, estão em atividade, a gente não recebe essas informações, tá certo? Primeiro, que eles são usos provavelmente todos insignificantes. Aí a gente não exige, quando é uso insignificante, que a informação chegue para a gente aqui na ANA mensalmente, né? Só os usos que são mais expressivos, tá certo? Embora eles sejam, só que dependendo do nível de água do reservatório, ele pode ser expressivo, né? Então, por isso que está sujeito também a alguma eventual redução, tá? E aí ele está aqui na tabela de baixo, como essa cor laranja aí, sem informação, por isso que está dessa forma. E aí, outro uso previsto, dado a quantidade de áreas cultivadas, né, que tem no Rio Guariba, até logo abaixo da cidade de Sussuapara, tinha uma previsão de 75 litros por segundo, continuamente, né, sendo liberado do açude, né, numa média anual, tá, para atender esses usos. Nos primeiros meses, né, de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, né? Novembro já estava chovendo, a vazão foi bem baixinha, né? 37,7, né? Por quê? Estava chovendo já, então não liberou água o tempo todo ou não ficou aquela vazão plena, né? E nos meses anteriores, né? 50,39 em julho, aí em agosto 75, né? Que era o previsto, aí depois 62, 2 meses seguidos, e daqui para frente está em laranja. Por quê? Porque tem uma obstrução na calha do rio, logo abaixo onde está a régua, que a gente mede, que o leiturista, né, contratado pela ANA, faz a leitura diária lá da vazão que está sendo liberada. Aí o que acontece? A vegetação e o sedimento que acumula no leito do rio acaba represando a água e marca um nível na régua que não é real, né? Como se estivesse passando água lá em cima, né? Chegou informações aí nos meses de dezembro para frente de 100 e tantos, 200, 300 litros por segundo, né? Então, aí, a cada mês a gente entrava em contato com o leiturista, com o operador do reservatório, aí ou estava fechado, né, porque já estava chovendo, ou estava com vazão pequena, né? E então nós estamos sem certeza, sem saber exatamente, por causa desse problema no leito do rio, qual que é a vazão real que a gente está tendo ali, tá certo? E no entorno do reservatório é sem registro, conforme eu já expliquei, né? Porque não tem muita expressão, né? São usos pouco expressivos no entorno, embora também a gente não saiba quantos e quais são, porque não tem usuário regular no entorno do reservatório. Ou seja, eles estão sem outorga. E essa outorga é obtida junto com a ANA, e no final nós vamos falar dos procedimentos a respeito disso daí. Tá? Por fim, esse quadro aí também faz parte do boletim mensal de alocação de água, né? Que a gente faz um balanço das atividades e dos compromissos e dos prazos, né? O que foi cumprido e o que não foi. De uma forma geral, fica verde aquele compromisso que está sendo cumprido mensalmente ou foi cumprido e não tem mais necessidade de ocorrer. E aí está resolvida a questão, aí fica verde. Quando está no amarelo, ou é uma atividade contínua, que todo mês tem aquela atividade, né? E ela não foi, ou ela não foi concluída ainda, porque o prazo dela não se esgotou, tá certo? E vermelho é aquilo que não foi cumprido, tá certo? Está em atraso, não foi feito, ou foi feito de uma forma precária, tá? Então, vamos lá. A medição de cota do reservatório, a ANA paga um leiturista todo mês para fazer a leitura do reservatório e informar para a gente aqui, né? E aquilo que não é controlado e medido, você não consegue gerenciar. É igual o dinheiro na conta da gente, né? Então, essa informação é uma das mais importantes, né? Que a gente precisa para acompanhar, gerar aquele gráfico que vocês viram e dizer se o que nós projetamos está sendo acompanhado ou se está sendo superado ou não, né? E, eventualmente, fazer as ações corretivas para que o nosso planejamento, junto com vocês aí,
surtos e efeitos esperados, né? Que a água possa ter o melhor resultado social e econômico possível. Outra informação importante que está em amarelo é exatamente o que a gente acabou de falar agora, que é a medição da vazão de efluente, né? A estação fluviométrica ajusante, tá? Que está com esse problema desde o final do ano passado, né? Fazendo leituras erradas, né? Indicando níveis errados lá, e o leiturista não consegue, por sozinho, né, fazer essa correção, tá certo? Eu vou agora dar uma pausada, depois desse assunto, que a gente já falou logo antes, porque é o seguinte, eu tive, desde os últimos 2, 3 anos, né, tinha uma outra atividade que está um pouco para frente, que é uma roçada no caminho, né, do pé da barragem até onde fica a régua, que precisa ser feita, que é um espinheiro danado ali, a vegetação é bem fechada, né, principalmente na época da chuva, e o leiturista precisa ir lá 2 vezes, todo dia, na verdade, né, todo dia precisa ir lá para fazer essa medição e fazer a inspeção da régua, né, então está tendo essa dificuldade. Por isso, o prefeito, que eu já conversei com o Zé Omar, que é vereador aí, sempre participa da comissão de alocação, cobra bastante a gente quando tem problema de liberação de água, mas na hora de fazer articulação aí, ele, o Domerval, né, o pessoal da comissão, não tem conseguido resolver essa questão da reunião, porque a ANA não tem recurso, e nem gente, nem pessoal, e a mesma coisa a SEMAR, para ir lá, destacar lá de Teresina de Brasília, para fazer a limpeza do rio nesse trecho, que é uma coisa que deve ser simples de ser feita, talvez até manualmente, né? Ou com uma máquina, uma retroescavadeira, uma escavadeira para fazer essa limpeza. Aí eu queria saber se o trecho é aonde? Só repetindo. Prefeito, eu sei que o lugar onde a estação fica no município de Bocaina, tá certo? Mas aí é o seguinte, só que o benefício é para os cidadãos de Sussuapara, principalmente, né? Aí eu queria ver se o senhor, eu tentei fazer contato com o prefeito de Bocaina, não consegui. Já tinha pedido para o Zé Omar várias vezes aí fazer essa articulação para a gente, e ele não surtiu efeito, né? E a gente precisa de resolver essa questão, porque da mesma forma que precisa medir o reservatório, a gente precisa medir a água do açude, do rio, porque senão daqui a pouco nós vamos ter um descontrole, né? E depois a gente não consegue gerenciar, né? O uso da água. Pode falar. A gente pode entrar em contato com o Erivelto para a gente fazer uma parceria e tentar resolver essa solução, certo? Agora nós precisamos que uma pessoa nos mostre especificamente qual o serviço, entendeu? Como é que é feito para a gente tentar articular isso, sem nenhum problema, entendeu? A gente pode discutir junto com o prefeito lá de Bocaina e fazer uma parceria para a gente conseguir essa solução, tá ok? Ótimo. Aí, prefeito, eu imagino que lá atrás, no começo, talvez só um mutirão do pessoal aí, que é o irrigante e tal, poderia ter resolvido, né? Mas só com o tempo, o que acontece? O sedimento, né, o cascalho que desce com a erosão, tanto da barragem, que teve uma obra lá que desceu terra de erosão, como da própria área lateral do rio ali, cai ali dentro, acumula, e aí vai ficando aquele sedimento, a vegetação, a correnteza é pouca naquele trecho, né, para arrastar aquele material, e acaba formando vegetação, e criou uma barreira, um represamento. Eu não sei exatamente como está lá hoje, tá certo? Tem um rapaz que chama Jackson, ele é leiturista, né? Ele vai todo dia nessa estação lá fazer a leitura para a gente. Eu poderia passar o contato dele para o senhor, tá certo? E combinar um horário aí do senhor com alguém lá da equipe da prefeitura, para fazer essa inspeção no local e ver que tipo de recurso que resolveria. Se bastava, por exemplo, uma roçada, né, com foice, né, com ferramenta manual, ou se seria o caso de, às vezes, com a máquina, abrir o trecho do rio para fazer essa limpeza, tá certo? Para facilitar o fluxo e essa água descer. Pronto, você pode me passar o telefone, ou então você passar o meu telefone que está aí, para a gente entrar em contato. A gente também temos que falar com o prefeito Erivelto, porque como é outro município, a gente precisa da autorização dele e da parceria para a gente fazer essa limpeza, tá ok? Ótimo. Então, prefeito, eu vou anotar aqui, e assim que terminar a reunião, eu já encaminho para o senhor,
o nome dele, vou ligar para ele também, eu até convidei para ele participar da reunião, mas eu acho que ele tem um outro trabalho, porque ele vai só cedinho, né, para fazer a leitura diária e depois vai para o trabalho dele. E aí vou fazer esse meio de campo entre o senhor e ele aí, e eu queria contar com o apoio do senhor realmente. Como é que é o nome do prefeito lá de Bocaina? O prefeito é Erivelton. Erivelton. Certo. Para a gente ter esse diálogo, porque, embora o senhor não tenha participado ainda, talvez o Elmar já tenha explicado, conversado com o senhor, a dependência da economia do município, eu acredito que seja grande em relação ao Rio Guaribas, né? Eu já tive aí algumas vezes, 2 vezes, presencialmente, visitei o pessoal que cultiva banana, mandioca, outras lavouras, né, à beira do rio, e elas são dependentes dessa água, né? E esse é um dos problemas de lá hoje, né? Embora tenha outras coisas para a gente resolver e discutir também com o pessoal aí, tá? Mas como a gente não conseguiu mobilizar os próprios usuários, né? Que eles têm seus afazeres, não têm os equipamentos, né? Não tem talvez muito espírito aí de cooperação, né? De ir lá e fazer esse mutirão, fazer essa avaliação e resolver esse problema. E aí eu acho que o poder público podia ajudar a gente nesse sentido aí, tá certo? Aí o pessoal da SEMAR poderia tranquilizar o senhor no sentido de que é uma coisa ali, corriqueira, né? Eu acho que não teria, né, Daniel, necessidade de nenhuma autorização explícita, assim, né, para fazer esse trabalho de limpeza, né? Você poderia falar para a gente aí, você, a Laísa? Oi, Cristiano. Sim, eu estava aguardando o microfone liberar aqui o áudio. Não, realmente para esse serviço só de manutenção e limpeza, não é obrigatório essa questão da autorização ou outorga. A gente pode emitir aqui um documento do órgão, uma declaração, tá? Só informando que eles podem realizar esse serviço, tá? Você acha que tem necessidade? Eles nos mantêm cientes, informa, vai estar fazendo isso, para a gente já dar o ok da ciência. Tá, mas isso é feito com agilidade? O que precisaria de fazer? Sim, não, claro, depende só da formalização deles, rápida. Chegando aqui, a gente já dá o retorno de imediato. Tá? Só para ficar documentado, não tem problema, prefeito. Com as questões ambientais aí, ok? Claro. Não vai interferir em nada da outorga de uso da água, não, né? Então é só... Não, é só limpeza. Né? Pode ser resolvido só por e-mail também, né? Sem necessidade de ofício, que vai demorar, né? Para agilizar também. E o Jackson já entraria em contato, Daniel, conosco. Faria tudo por e-mail, não pode, não? Né, Daniel e Laís? Não poderia simplificar dessa forma? Pode também, formaliza o e-mail para o setor específico aqui. Só para ter uma documentação para vocês aí. Se tiver uma necessidade até deles, né, terem esse documento, mas se para eles também, entendeu? Não for obrigatório. Tá, joia. Beleza. Bom, tá. Se não tiver, já fica pré-autorizado, né, Daniel? Sim, aí formaliza no e-mail. Tá, joia. Beleza, então. Prefeito, em relação a essa questão da limpeza lá, alguma dúvida, alguma outra questão a mais, alguma informação que o senhor precise para tomar essa providência junto com o prefeito de Bocaina? Não, nenhuma dúvida. Só a gente primeiro tem que ver o serviço, né, para saber se nós temos condições de fazer, porque só avaliando é que a gente sabe se dá para a gente fazer ou não, né? Então não dá para a gente afirmar aqui que nós vamos fazer a limpeza, até porque a gente não sabe como é que está a situação. Né? Então vamos primeiro ver, porque às vezes precisa de máquinas pesadas e a gente não tem na prefeitura essas máquinas, né? Mas aí vamos analisar direitinho, o que for possível, nós vamos ser feito. Eu tenho uma equipe muito boa, certo? Que trabalha assim com limpeza, são um pessoal muito dedicado. Acho que quem é da Sussuapara aí conhece, né? São umas 8 pessoas lá do Paquetá que eles trabalham muito bem. Então, a gente pode deslocar ele para a gente ver se eles podem fazer esse serviço, tá ok? Tá ok. O Domerval Dematé e a Vera, que é do comitê, pediram palavra, mas só mais uma questão com o senhor, viu, prefeito?
Ainda que precise de equipamento mais pesado, eu imagino que, ainda que seja um trilho, né, uma valazinha com enxada, manual que seja, né, para liberar essa água inicialmente, aí depois, no segundo momento, fazer essa limpeza mais radical, se for o caso, que eu imagino que talvez não seja para tanto, né, para uma máquina tão pesada, tão grande, eu também não sei exatamente o acesso ao ponto lá, como é que seria, mas tem acesso até o pé da barragem e esse ponto fica logo abaixo da barragem ali, tá? Então, eu acredito que tem acesso até o lugar lá para a máquina passar. E se for o caso, né? E agora, essa limpeza do trilho, onde o leiturista passa diariamente, e principalmente a desobstrução do leito do rio, pelo menos para essa água, nessa fase inicial, né? Para escoar e não ficar fazendo leitura errada lá da coisa. Agora, pode ser que tenha descido muita terra, né? E encheu bastante lá, e aí teria que fazer uma limpeza maior mesmo. Tá? Mas quando a vazão está sendo liberada, o próprio caminho que você faz mais estreito com enxada, né, limpando manualmente lá, a tendência é da água ir carregando e fazendo a abertura daquela vala ali, né? E recompondo o leito natural do rio depois, né? Aí, ainda que tenha à primeira vista seja um trabalho mais pesado, pelo menos esse básico, enquanto não chega o recurso, caso precise dessa máquina mais pesada que vocês nos dispõem dela aí, para a gente não ficar mais um ano sem essa solução, sabe, prefeito? Ok, combinado. É necessário também, Cristiano, só para deixar já sobre isso aí para o prefeito e para vocês todos, que é importante detalhar esse serviço, como é que vai ser feito, né? Sim, o ponto lá, o local, a coordenada, qual máquina, o trecho certo, detalhar esse serviço para a gente. E aí, prefeito, o que o Daniel falou é isso aí. Na solicitação, vai ser por e-mail, precisa ser um ofício, nem muito informal. Depois eu passo para o senhor também o contato do Daniel aí, que está falando com a gente, para ele encaminhar para o setor adequado lá e procurar dar agilidade nessa formalização da autorização. Para não ter nenhum problema com o Ministério Público, Meio Ambiente, alguém que possa vir denunciar, para não falar que a prefeitura fez a coisa sem nenhuma autorização, né? Para dar essas orientações. O que ele falou é pegar a coordenação com GPS, mas se tiver alguma dificuldade, se não tiver GPS lá, a gente consegue pegar até por imagem satélite. Aí pode interagir comigo, e quando o senhor for lá, ou a equipe do senhor for lá, pode me passar as fotos, algum vídeo, né, relatando brevemente como é que está a situação, que a gente pode tentar junto achar uma saída, né? A última vez, o rapaz, ele tentou entrar dentro da água para ver se removia a vegetação que estava em volta da régua, mas é muito espinheiro, né? Então, com uma pessoa sozinha, sem ferramenta, é realmente mais difícil, né? E aí, daí, para avaliar, então, se precisa de máquina ou não, é ir lá presencialmente. Tá joia? Tá bom. Tá. Domerval está com a mão levantada, não sei se foi ele ou se foi a Vera primeiro. Pode falar. Cristiano, eu acredito que uma visita da equipe lá de Sussuapara com o Gaina já em loco, e aí discute e vê o que é que pode fazer, o que vai ser feito, tá certo? Acho que seria uma... E a outra também, Cristiano, porque vários momentos nós já fizemos até discussões com os agricultores, produtores de cana, que já fizemos até, como se diz, despesas onde os produtores participaram. Isso já aconteceu em outros momentos. Nós alguns produtores e fizemos alguns trabalhos lá, e aí os produtores, todos eles participaram com a sua contribuição, tá certo? E tem essa vontade. Nesse momento, houve uma discussão. Quem achou por bem resolver esse problema. Eu acredito que resolve. Não é mais avisando, resolve isso aí. Né? Tá certo. Pessoal, eu vou pôr o silencioso de todo mundo. Aí tá a Vera, que levantou a mão, e o Adilson levantou a mão mesmo aí. Primeiro fala a Vera, Adilson, depois fala você, tá bom? Olá, bom dia. Desculpe por eu não ter entrado mais cedo na reunião, estava um tanto mais agitada aqui no local de trabalho, mas agora, graças a Deus, já estou podendo participar, já peguei o bonde andando, e eu só queria dizer o seguinte, que seria interessante que, além de 3 representantes de cada prefeitura, que seria Picos, Bocai e na Sussuapara,
que fosse também um membro da comissão de acompanhamento, né, de alocação de água que a gente tem, e que alguém do comitê também pudesse estar fazendo essa prévia, de estar olhando o que precisa fazer, se é máquinas pesadas ou não, nessa linha. E que fosse tudo documentado, registrado, para que nenhuma das partes fosse ter algum problema posterior. E já fui contemplada também na fala de Dom Merval, porque o que ele ia sugerir era o meu pensamento também. Tá. Obrigado, Vera. Aí, Vera, vocês podem fazer, aí vocês têm um contato entre si, né? De fazer essa articulação, tentar marcar um dia, se for possível. Porque, às vezes, quando tenta marcar com muita gente, acaba inviabilizando, né? Porque a prefeitura tem uma rotina de trabalho lá com a equipe, está fazendo a obra num lugar, fazendo serviço de limpeza em outro. Então, naquele dia que tirar, né, pode ser que não coincida para todo mundo ir, às vezes, tá todo mundo junto pode dificultar. Mas, por outro lado, como você sugeriu, fotografar, fazer um relatório daquele e compartilhar entre vocês, tá certo? Pode mandar para mim que eu repasso para todo mundo, tá? Pode ser prático, às vezes mais prático. Mas é dentro das possibilidades. Vocês sabem aí da sua cidade, dificuldade de vocês, né? Deslocar e tal, tá certo? Mas agradeço a sua sugestão, tá bom? Agora, ok? Adilson agora. Pode falar, Adilson. Adilson, sua voz não está saindo para nós, não. Adilson, a sua voz não está saindo para a gente. Agora o microfone está desligado. Deixa na senhora o microfone dele, ó, Cristiano, depois desliga. Como é que é? Você tem acesso então, ao microfone dele aí. Eu acho que o telefone dele deve ter algum problema do microfone dele lá, porque ele está ligado no microfone, mas a voz dele não chega para nós. Adilson, tenta clicar aí agora para ver se ele reativa, faz favor, o som. Mas, infelizmente, a gente não está conseguindo ouvir ele. Depois, no segundo momento, se ele conseguir recuperar aí o áudio, aí a gente dá a oportunidade dele falar, viu, Adilson? Tá? Pessoal, vamos seguindo então na apresentação, aí depois, quando ele conseguir restabelecer, aí a gente volta a falar aí. Dá a oportunidade para ele falar aí, tá bom? Bom, pessoal, dando sequência, então, a gente tinha falado da questão da roçada, falei da roçada e dessa limpeza, né? Aí, outra atividade que é importante e foi prejudicada pela Covid foi o cadastro de usuário do Rio Guaribas até a jusante com a área irrigada implantada. E qual que seria a finalidade desse trabalho? Seria um trabalho conjunto da comissão, mais a Emater, né, de acordo com um formulário, com a ficha aí que a SEMAR preparou, para levantar os dados necessários para fazer outorga, né, dessas pessoas que já estão com a área implantada de fato, com a área irrigada, já montada, com seus projetos irrigados montados, tá? Mas em função da questão da Covid, nós tivemos esse problema aí, pelo menos essa foi a justificativa que a gente recebeu ao longo do ano, e a gente sabe que a Covid não foi brincadeira aí na região, né?
e na sequência, a SEMAR analisaria esses dados e concederia outorga, né, para esses usuários do lado em torno, para que eles estivessem regulares, né, perante a legislação de recursos hídricos, né, e depois desfrutar de outros benefícios que nós vamos falar mais para frente, né, como o acesso a crédito, né, pelo Pronaf, acesso a tarifa com desconto no turno de irrigação, tá certo? E a mesma coisa dos usuários do entorno do reservatório, que não consta nenhuma outorga no entorno do reservatório no sistema da ANA, ou seja, ninguém pediu, ninguém procurou regularizar, né? Enquanto o reservatório está lá na condição mais razoável de água, né, e ainda o abastecimento público não está ligado a ele, aí a gente tem até uma certa tolerância, né? Mas as pessoas elas acabam perdendo alguns benefícios que têm se não tiver a outorga. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente, tá certo? Em relação a essa questão da regularização de usos, Domerval, você tem algum balanço, alguma avaliação, ou alguém que seja usuário do Rio, né, queira falar, e depois, na sequência, a SEMAR, a respeito desse trabalho? Domerval, seu microfone está desligado. Cristiano, nós tivemos, como você falou, nós tivemos um grave problema nessa questão da Covid. E aí a gente não tivemos condição de ir a campo fazer esse levantamento. Acho que quando né, essa pandemia, né, pelo menos amenizar, acho que teria que ter um trabalho de mutirão para tentar fazer esse levantamento. Porque nós sempre discutimos também a questão da outorga junto a SEMAR, porque aqui são pequenos irrigantes, né? Meia hectare, 2 tarefas. Nós não temos, são pequenas áreas, né? Inclusive por isso que nós somos um grande produtor, né? De minifúndio, né? A gente tinha que ter uma discussão com a própria SEMAR para ver com essa questão da outorga, né? Porque quando você fala que o produtor já fica com medo, né? De cobrança, né? E isso até complica a gente, tá bom? Mas eu acho que há uma discussão com a Emater, com a comissão, com a SEMAR, e de acordo com a evolução dessa pandemia, que a gente acha que vai diminuir, de repente estoura de novo, e a gente fica nesse, né? Mas eu acredito que nós devemos chegar a um denominador comum, tá bom, Cristiano? Tá. Daniel, sobre esse processo de outorga, aí você podia dar uma recapitulada com o pessoal, como é que é a análise, sobre taxa, sobre tempo de análise, as informações que devem chegar aí para vocês, né? Para ver se a gente começa esse processo mais rapidamente possível. Tá, Cristiano, como o próprio Domerval falou, se forem usos da água de menor volume, né, considerado uso de menor expressão, são passíveis de dispensa de outorga. Aí nós temos um procedimento mais ágil aqui, né, mais célere para emitir esses atos, essas outorgas. No caso, essas dispensas de outorga. Para associações, né, devidamente organizadas em associações ou sindicatos, não existe taxa, né, não é cobrada taxa, e eles vão mandar informações mais básicas, né, não muito complexas da atividade deles, né, sendo uma atividade pequena de até 1 ou 2 hectares, ele manda só as informações do projeto de irrigação, né, com a cultura, as informações básicas do volume, para a gente fazer aqui as análises, os cálculos devidos e emitir essas dispensas de outorgas. Mas é um processo mais ágil, mais rápido, certamente. Você já enviou para eles o básico dessas informações no formuláriozinho? Já passou? E foi enviado até na época, no ano passado, aqueles formulários com os dados que eles precisam para se fazer um cadastro. Né? Inicialmente, fazer o devido cadastro do usuário para inserir no sistema, com todas as informações que tem no sistema, de cadastro estadual ou no CNAR, a gente repassou para eles, para encherem no formulário. Aí a primeira etapa é isso, e talvez até a mais importante, né? Passar esses dados do uso da água, a partir daí a gente emitir um documento de dispensa de outorga. Assim, aí, aguardando até esse retorno, né? Para passar todos os dados de todos os usuários lá no entorno. Tá. Domerval, você ainda tem esses formulários aí que o Daniel falou? Você tem com você ainda ou precisa que eu te reenvie? O nosso amigo Daniel, seria bom ele reenviar para a gente, né,
a gente analisar de novo e pensar como é que nós vamos fazer. Inclusive, a SEMAR tem que entrar em ação, viu, Daniel? Acho que a SEMAR é um grande parceiro para fazer essas discussões também, tá ok? Para a gente habilitar os nossos irrigantes no Rio Guariba, para quando nós discutirmos com o Cristiano, já ficar mais aí. Tá bom? Domerval, eu tenho uma sugestão, aproveitando a presença do prefeito aí hoje, talvez a Secretaria de Agricultura, com alguém lá da Secretaria, algum funcionário, algum técnico, podia ir a campo visitando esse pessoal, e aí vocês orientavam lá as informações básicas, né? Talvez aí sindicato, associação que já existir, já que o Daniel acabou de dizer que se for de associação organizada, né? Sindicato, associação, e pequeno usuário, e você mesmo falou que é 2 tarefas, meio hectare, né? 1 hectare no máximo aí as áreas, todo mundo, no final das contas, vai ser dispensado. Não teria taxa de análise, né, Daniel, nesse caso, né? Não tem cobrança. Então, tranquilo, primeiro, dizer para o pessoal que não tem esse risco de pagar, obviamente, se tiver algum projeto maior, está sujeito, né? Mas, pelo menos, simplifica, tira a cisma, né, da cabeça das pessoas, de que não vai ser penalizado, que não vai ter que gastar dinheiro, e se a Emater ou a Prefeitura, né, que são 2 órgãos públicos, né, puder fazer esse trabalho, eu acho que facilita, contribui aí, tá? A Vera levantou a mão, aí eu queria, se o prefeito ainda estiver presente, depois o Daniel também já levantou, se o prefeito podia, junto com a sua equipe aí, viabilizar esse levantamento de informações. São informações bem básicas, prefeito. O nome, CPF, a localização, né, a coordenada do local, cultura, o tipo de projeto de irrigação que ele tem lá, que aí a pessoa passa a estar regular, entendeu? Perante o Estado, né, e perante a sociedade. E passa a ter os benefícios que nós vamos falar um pouco mais para frente a respeito. Você me manda essa ficha de cadastro aí, que eu viabilizo junto com a minha equipe lá, tá ok? Tá joia, tá bom. Então, quando eu passar o contato do senhor para o Daniel, né, e também no termo de alocação vai ter esse contato, todos aí você vai receber ele depois, quando a gente terminar a nossa reunião de sexta-feira, mas antes disso a gente já vai fazendo essa articulação aí para viabilizar isso daí, entendeu? Que aí nós vamos passar a saber quanto de água de fato que precisa ser liberada, quanto de área de irrigada que já tem ali, e aí, depois que o primeiro e o segundo fizer e ver que não é prejuízo, é vantagem para ele, os outros vão querer se regularizar. Aí tira essa preocupação, essa cisma da cabeça das pessoas. A Vera levantou a mão primeiro, Daniel, depois eu te passo a palavra. Tá bom, beleza. Aproveitando também que estamos na presença de um dos prefeitos, né, de municípios envolvidos, eu gostaria de falar que eu também ainda tenho alguns formulários comigo, se não tiver alterado nada, posso estar xerocando, reproduzindo para apresentar para os 3 prefeitos envolvidos, e que também a questão do deslocamento, para nós, comissão, e nós, comitê, nós precisamos da ajuda desses 3 prefeitos nesse sentido. Fica inviável uma comissão, 2 ou 3 membros da comissão ou do comitê, tá se cotizando o seu próprio transporte, e quem não tem também fica inviável estar fazendo essas visitas, porque são em lugares diferentes, também é distante um do outro. Prefeito, o que o senhor nos dá de luz? Pode falar, prefeito. Eu não entendi a pergunta, por favor, repetir que o som saiu um pouco. Só resumindo, viu, Vera? Ela falou o seguinte: a gente já definiu essa atividade para a comissão de acompanhamento, eles não são um órgão, não são empresa, é um grupo de pessoas que tem interesse comum no reservatório, e cada um tem a sua vida e mora num canto, né? O que ela disse é o seguinte: eles têm essa dificuldade, precisariam de suporte de veículo, né, para ir percorrendo as propriedades e fazer esse levantamento com as pessoas, né? Aí por isso que eu achei que nesse momento a prefeitura podia dar esse suporte. Aí ela pergunta, como o senhor falou que vai avaliar a partir dessa ficha, né, que você vai receber, aí eu posso dar suporte assim no meu município de Sussuapara, né? Certo. Quanto a isso aí não tem nenhum problema, tem veículo, tem tudo, isso aí não tem nenhum problema. Agora, porque assim, o que eu entendo assim, eu não posso estar invadindo, entendeu, o município dos outros, entendeu? Mesmo que a gente precise disso. Agora, assim, no nosso município, chegou a gente dar o suporte com o motorista, entendeu, o carro, sem nenhum problema, tá ok?
Tá. Pode Então, passar nós o vamos meu ter... contato, certo? Sem Aham. nenhum problema. Tá, joia. Nós vamos reforçar o convite com o prefeito lá de Bocaina também, né, para evitar essa situação, né, principalmente desses 2 municípios, que Picos lá para baixo, conforme a gente já falou mais cedo, não tem tanto uso consolidado, embora no período de chuva, né, tem água naturalmente correndo no rio, o pessoal aproveita aquela água certamente, né, e estaria sujeito à regularização do mesmo jeito. Mas o primeiro foco seria esses 2 municípios, que são do trecho inicial do rio ali, tá certo? Daniel. Cristiano, era mais para reforçar, para o Domerval, mais uma vez, para o prefeito, o que foi alinhado no ano passado com relação à necessidade dos órgãos locais, né, principalmente prefeitura, juntamente com a Emater e o sindicato, está nos passando essas informações, porque aí já a SEMAR deve estar regularizando tudo isso. Lógico, tem esse interesse e deve estar regularizando. Mas esse apoio local é fundamental. Principalmente, a gente está tendo também um comitê lá na região para nos passar essas informações dos usos da água, desse projeto, né, especificamente. Porque a gente já passou o formulário com o modelo, com as informações necessárias, aí eles mobilizam, né, os usuários de água, os irrigantes, e pegam todas essas informações. Aí a gente vai dar um apoio em campo para eles, né, para estar verificando também isso aí, conversando com o pessoal, mas que já nos mande isso, porque já vai agilizar bastante os procedimentos de outorgas aqui, de regularização. Tá joia. Beleza, então. Aí, então, você repassa aí, Daniel, põe cópia para mim também quando você encaminhar, e eu te passo também o contato do prefeito, se você não tiver anotado o e-mail dele aí, tá certo? E o telefone também, para a gente fazer esse meio de campo aí, tá joia? Ok, beleza. Então, vamos voltar lá na apresentação. Bom, então essa questão do cadastro e regularização, nós discutimos agora, né? Já estamos... Alguém quer falar? Em relação ao marco regulatório, a gente... tá. Tem aí o item 3.4, que é a solicitação da outorga preventiva do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Bocaina, Piaus, né? Que a SEMAR tinha ficado de fazer essa solicitação exatamente para a gente retomar a questão do marco regulatório, né? A gente recebeu informações recentemente e queria... Daniel, desculpa, engasguei aqui. Queria que a SEMAR atualizasse em relação à obra e o processo licitatório, essas questões relacionadas com a adutora, e também falasse a respeito aí da outorga preventiva dessa adutora, que deve ser feita junto à ANA, já que a captação é feita no rio, no reservatório. Tá, Cristiano, é porque a equipe responsável aqui da parte de engenharia, né, na diretoria de gestão hídrica aqui, projetos, elas estão ainda atualizando esse planejamento e esses aditivos no contrato para estar retomando essas obras, referente à segunda etapa, né, do Bocaina. Aí é por isso, assim, que a gente... mas eu já estou até aguardando mais informações aqui do diretor, nessa área de projetos, né, de obras hídricas, para nos passar a situação atual e os trabalhos e os levantamentos de campo que já estão sendo realizados, executados, e as informações dos projetos, né? Informações da atualização dos projetos, da parte de obra hídrica, dos dados de uso da água, dos volumes, para a gente estar juntando tudo isso e dar entrada nessa outorga preventiva, porque realmente a gente ainda está aguardando só mais essa atualização da retomada da segunda etapa. Na verdade, das informações. Mas já tem que estar providenciando isso aí. Tá, Daniel, já teve outorga preventiva uma fase, não teve? Não é isso? Não, mas, na verdade, teria que confirmar no sistema da ANA aí, Cristiano, porque teve a primeira etapa, mas é importante como é que está essa outorga, porque a primeira etapa já estava em operação, né? Eu consultei ontem, na verdade, ontem à noite, e lá não tem nenhum pedido novo, né? Eu vi que tem uma lá, ato inválido, ou seja, ou ela não foi concluída na ocasião, ou ficou pendente alguma documentação, talvez, tá? Aí o que eu queria, Daniel, te perguntar, as informações que você já tem, e considerando essa vazão que a gente colocou aí, que foi baseada nesse pedido anterior lá, e alguma conversa, alguma informação que a SEMAR em outra época passou para a gente, da vazão média anual de 300 litros por segundo. Essa é a cota que está lá no marco regulatório, tá certo? Se vocês têm
condição de entrar com o pedido logo, exatamente para a gente disparar esse processo, ainda que a obra não conclua esse ano, pelo menos a outorga preventiva, entendeu? Dar entrada com ela no sistema o mais breve possível, para a gente justificar o avanço, né, junto com a diretoria, dessa questão do marco regulatório, porque enquanto, se a gente esperar até finalizar a obra para isso, e vai passando, aí fica entre ano, sai ano, a gente não definiu isso, né? E os usos são bem estáveis aí na região, né? A irrigação no trecho de jusante e essa captação. Só que, se não tiver a certeza que a obra vai acontecer, a gente vai destinar toda a água para irrigação, né? Poderia aumentar a cota, passar a atender até o trecho final do rio. Agora, porque metade da água, na verdade, né? Mais da metade da água é para abastecimento público. E agora, se a obra for... E aí o marco regulatório sai completamente diferente, entendeu? A gente teria que revisar tudo que a gente já estudou e escreveu. Então, agora, tendo formalmente, né, por meio da solicitação de outorga preventiva, né, enquanto a obra, a estação e o sistema não está funcionando, se isso for feito, aí já é uma sinalização que a gente pode avançar com o marco regulatório. Tá certo? Tá bom, Cristiano. Ok. É necessário mesmo, né? É importante que a gente tenha essas previsões já de vazões, né? É necessário para emitir essa outorga preventiva. Agora, só confirmando, a gente vai dar entrada solicitando outorga preventiva para toda a captação na adutora, né? Isso. Para toda a primeira e segunda etapa, considerando que está reservado no marco. Eu imagino que talvez vocês tenham um valor se já tiver um valor mais preciso, né? Em função do projeto, da capacidade do sistema, né? Beleza. Agora, a outorga preventiva é exatamente para assegurar que os outros usos não vão concorrer com essa vazão, com esse volume, né? E para nós já sinaliza que a gente poderia dar sequência na questão do marco regulatório, entendeu? E quanto mais rápido você puder hoje, né, começar a analisar isso, olhar isso lá e dar entrada, para nós fica melhor. Porque senão, se a gente esperar mais um ano para voltar a conversar, aí fica mais um ano esperando. A gente sabe que essa questão do projeto aí tem essas dificuldades, né? Que seja de orçamento, que seja de aprovação de planilha, que seja de avaliação de que já foi feito em campo para adequar. Agora, se os dados básicos, né, que são a vazão de projeto, né? E o volume, essa vazão, né? Se ela está compatível com aqueles 300 litros por segundo, ou ser menos, ou até que se for mais, dá entrada para a gente, né? Para a gente fazer começar esse processo, entendeu? Sim, com certeza. A gente, como eu falei, já estava até... Tá. Sim, a gente já vai pegar essas informações todas atualizadas. É porque tivemos mesmo dificuldade de ter esses dados atuais de projeto, né? Essa revisão, essa atualização. Mas nós vamos já estou até, como eu falei, já conversei com o setor aqui, parte de obras hídricas, estou aguardando essas informações, mas já vamos dar entrada nisso mais rápido. Aí, Daniel, eu lembro da última vez que, não sei se foi você, a Laís ou o Luciano, que falaram comigo, né? Que estavam fazendo levantamento do que já tinha pronto, né? E aí atualizar o projeto, o termo de referência, para ver o que seria necessário de colocar aquilo que já foi, como é que fala, deteriorado com o tempo por estar parado, algumas coisas que alguma prefeitura acabou fazendo, né? Ou localmente foi feita aí pela Gespisa e seria eventualmente, faria parte do projeto original. Então, esse tipo de levantamento estão fazendo para adequar o projeto e daí fazer a licitação de novo, não é isso? É isso, exatamente. Atualizando essas informações do projeto, para ver o que é do que foi feito até o momento anterior à parada e o que é que precisa atualizar no projeto e em campo, né? E tem uma previsão de ser finalizado, Daniel? Tenho previsão. Agora, assim, a gente não dá para definir agora ainda se vai ser esse ano ou se vai ser para o ano que vem, mas não, existe essa parte do levantamento. Iniciar esse ano. Pois é. Então, aí quando a gente estiver no termo de alocação de água, a gente precisa colocar uma coisa mais precisa em termos de data, não da obra em si, mas da etapa que tiver, sabe? Como a gente sempre pede, né? À medida que tiver algum avanço, informar para a gente. Mas só que a gente precisa, né? Vocês têm que focar, né, aí para ver se finaliza essa parte da parte documental, né? A obra e o dinheiro é outra história mais para frente, né? Mas pelo menos isso aí, se não tiver finalizado, o resto não vem nunca, né? E então é importante que vocês finalizem esse trabalho de
atualização do projeto, né, para fazer a licitação e o povo aí da região ter o benefício, né, e a água também, né, ter o seu uso social e econômico aí, né, já que é uma população bem razoável, né, que vai ser atendida com essa vazão aí desse sistema, né? Com toda certeza, é a parte documental e a execução mesmo em si, né? Isso, exatamente. Forçando aqui para agilizar isso. Tá. O Domerval está com a mão levantada aí. Cristiano e Daniel, porque teve não lembro o ano, veio a Ana e veio a SEMAR fazer um cadastramento. Nessa época desse cadastramento, foi feito autógrafo ou foi só um levantamento? Porque teve aqui uma equipe da Ana e também teve o pessoal da SEMAR. Estiveram aqui e levaram várias informações. Isso foi feito autógrafo ou foi só feito o levantamento? Como é que... E eles estiveram aqui um ano atrás de novo, ano passado, não sei se o pessoal da SEMAR. Daniel, deixa eu responder, depois você complementa aí, faz favor. Esse levantamento foi feito tempos atrás aí, Domerval, ele foi usado de base para o estudo que a gente está propondo nesse marco regulatório, para definir aquelas vazões, né, e os trechos do rio que vão ser atendidos. Então, ele foi uma ferramenta inicial de planejamento, né? Então, como já tem tempo, aquelas informações estão desatualizadas. Tem gente que demonstrou o interesse em ter irrigação, mas não tinha ela funcionando ainda, né? O açude ficou muitos anos aí sem poder liberar água, né? Então, estamos com problema aí de novo, e o Denox não está participando da reunião hoje mais uma vez. Problema de conservação lá, de recuperação da tubulação, mas assim, então aquilo que foi feito é um retrato daquela época, né? Então nós podemos tirar outra foto do momento agora. Então o foco nesse levantamento é de quem já tem projeto instalado. E à medida que novas pessoas forem tendo interesse, né, em fazer o uso do rio para fazer irrigação, outro uso qualquer que seja, né, a partir de captação do rio, aí essas pessoas vão vendo que os demais já estão regularizados, e vai ter que buscar regularização. Senão fica ele com um patinho feio no meio da turma lá, né? Com uso irregular. E aí, depois dessa primeira leva de quem já está funcionando, plantando, irrigando, se regularizar, aí a tendência, naturalmente, é os outros seguirem os passos deles. A gente sabe que tem aquele efeito positivo também nesse sentido, né? Então, e aí daí para frente é um trabalho contínuo, né? À medida que novas pessoas forem entrando no sistema, dentro daquele limite possível do rio, né? Aí a gente não vai fazer cadastro pensando na intenção das pessoas. É aquilo que já está funcionando já, tá? Ou tem sido praticado nos últimos anos aí, tá ok? Pode isso, eu entendi. Eu levantei só para nivelar as informações, mas cada ano é uma situação, né? Nós temos a situação do momento, tá certo? Então, a situação do momento é fazer esse levantamento e saber realmente quem está utilizando, quem está irrigando e qual é o consumo de água, tá ok? Certo. Aí, Daniel, pode até ser que tenha alguém lá que está regular, né? Mas aí, nesse caso, nós não temos acesso a esse banco de dados de vocês aí do Rio. Você pode complementar a informação? A gente tem só que atualizar no banco de dados nosso o que é que tem mais recente de pedidos, né? Mas tem sim usuários regularizados, alguns. Mas, assim, todas essas regularizações, essas análises que a gente faz, a gente considera o uso em geral do rio, né? O que é possível ainda tá captando, utilizado, estando no limite naquele trecho, né? A gente faz uma reavaliação dos volumes concedidos, outorgados, certo? Mas é importante isso. Como você falou, quem já está usando, buscar essa regularização. Formar junto ao órgão gestor aqui para a gente estar fazendo essas análises e emitindo as outorgas, fazendo esse controle do uso. Mas tem usuários, sim, regularizados. Alguns, não são muitos, mas tem. Certo. Então, pessoal, Cristiano e Daniel, nessa região nossa, de Sussuapara, Botânia, a maioria do irrigante, ele enquadra aí, acho que a maioria absoluta vai ficar até 2 hectares, né? A maioria dos irrigantes é até 2 hectares. Então, realmente, favorece, né, a liberação aí da outorga, né? Um processo mais simples, né? Mas a gente considera, assim, são vários pequenos, mas a gente considera o total, né? E vai vendo o somatório, vai vendo o que é que está sendo, né, extraído, né? Derivado do rio. O que ele disse aí, Domerval, é que a soma de vários pequenos pode ultrapassar o limite total possível para o trecho do rio, entendeu?
mas certamente a água é suficiente para atender bem mais do que está instalado hoje aí, né? Depende da melhor gestão e da regularização de todo mundo que está, para saber exatamente, né? Se o que foi alocado está satisfatório, né? E eventualmente no futuro fazer alguma revisão desse marco regulatório, se tiver possibilidade de atender mais gente, se tiver uma demanda maior, né? Mas a gente precisa de começar, tá certo? Então vamos lá. E outra, Cristina, porque nós temos essa água e a água está no açude e está passando, nós temos que usar para vir a produção, para melhorar a economia da região. Acho que é muito boa. Certamente, certamente. Bom, então vamos lá. Na sequência, a gente já falou lá atrás do marco regulatório, eu já expliquei a importância da gente ter essas definições da adutora, né, da outorga preventiva, né, de ter essa atualização cadastral, né, tudo isso alinhado com o que a gente colocou dentro dessa proposta de marco regulatório aí, tá certo? E então, tão logo a SEMAR, e a gente espera que seja logo para esse primeiro mês agora, né? Dê entrada com esse pedido, nós vamos disparar aqui o processo, né? Segundo essa nova procedimento de aprovação de marco regulatório, para a gente dar sequência nisso daí, tá certo? E o último assunto nós já falamos, né? O Daniel atualizou em parte aí para a gente sobre a questão de informações sobre esse sistema integrado de abastecimento do açude de Bocaina, né? Que vai atender várias localidades aí na região, tá? Bom, então isso aí é um resumo das pendências da locação. A gente conversou então sobre desobstrução do rio para possibilitar a medição de vazão do efluente. Falamos do monitoramento da expansão das áreas efetivamente irrigadas, né? Que é exatamente esse cadastro com finalidade, além da gente saber das pessoas, né, estarem regulares, que essa é uma ideia, a outra é saber quanto tem de área implantada para a gente definir melhor, com mais precisão, a quantidade de água que deve ser liberada, né? Acho que tem alguém, deixa eu voltar aqui. Alguém querendo entrar aí na reunião. Tinha caído o Daniel aí. Então, por isso que eu digo, no que está nesse item 2 aí, a ideia é exatamente a gente ter, além do pessoal estar regularizado, né, com sua dispensa de outorga na mão, seu documento na mão, né, e não está aí controlando a legislação, a gente conhecer de fato quanto tem de área implantada para poder definir melhor a cota de água a ser liberada no rio, né, para uso. Né? Aí falamos também da roçada, né, de acesso à estação, juntamente com a desobstrução do rio. A gente conversou para fazer essa parceria das duas prefeituras aí. E o cadastro, tá? Bom, o usuário do entorno também precisa de buscar a sua regularização, a gente já conversou a respeito. Não sei se tem alguém da turma que está aí, que não se apresentou, que é o usuário do entorno, mas é uma informação importante. E aí, junto com o termo de alocação, eu vou enviar para vocês o tutorial, que é um manualzinho, né, de como fazer o pedido de outorga do entorno, que no caso é com a Ana aqui, tá certo? Também não tem cobrança de taxa e nem pelo uso da água, tá ok? É um processo gratuito, tá bom? Da parte da SEMAR, resumidamente, a análise dos pedidos desse pedido de outorga, né, desse pessoal que vai fazer esse cadastramento a partir da ação conjunta aí da comissão, né, com a prefeitura a Emater, a solicitação da outorga preventiva, né, para a adutora, e também envio atualizado de informações sobre o andamento do processo de licitação e obra aí dessa adutora. E, conjuntamente, a SEMAR e a ANA, a publicação do marco regulatório, tá? Aí, pessoal, nesse momento, aí eu apresento para vocês aí a condição do reservatório. No dia 30 de junho, ou seja, vai ser ainda daqui a 2 dias, né? Eu projetei o nível do reservatório, né? De acordo com o esvaziamento que está acontecendo, ele estaria na cota de 271,67 metros, tá? Com o volume estimado, né, em maio estava 71, agora no final de junho, a previsão é que ele esteja com 68,412 hectômetros, tá certo? E de acordo com aquelas tabelas nossas lá que a gente mostrou do marco regulatório, ele estaria
no estado hidrológico amarelo, né? Está aqui, ó, entre 44 e 77. Está mais perto do verde do que o vermelho, mas está no amarelo, tá certo? Então, a gente tem que definir algumas situações de uso, né? Conforme a gente falou, o abastecimento público, se tivesse implantado, né, seria entre 225 e 300, o uso no entorno entre 1,5 e 5, no Rio Guaribas, no primeiro trecho, entre 36 e 145, que é o máximo, as perdas seria 30, o uso no Rio, no segundo trecho, entre 0 e 229, tá certo? E as perdas no segundo trecho, 40 litros por segundo. Aí, nesse quadro de baixo, eu fiz 3 simulações. A primeira, que está aqui nesse quadro cinza, né? O abastecimento público está sem uso, ou seja, não teria água alocada para ele nesse ano. Os usos do entorno, né? Ficariam sem restrições, ou seja, poderia captar os 5 litros por segundo. Os usuários de bocaina até picos, 145 litros por segundo, também sem restrições. As perdas, mesma coisa. De picos a torrões, os 229 seria a cota plena, totalizando aí 449 litros por segundo. Isso aí é aquilo que é permitido no verde, tá certo? E o amarelo, ele diz que esse limite pode ser atendido, né? Dependendo da condição do reservatório, do nível, né? Como ele está mais perto do verde, né? É um cenário possível. Eu vou mostrar a seguir para vocês os gráficos que a gente simulou isso daí. Aí nós fizemos um cenário 2 com o seguinte: sem uso no entorno, os mesmos 5, sem uso pela adutora, né? Que é essa que a gente falou da outorga que a SEMAI vai solicitar. Os usos do entorno seriam 5 litros por segundo. No primeiro trecho do rio, 145 litros por segundo, mais 30, né? Ou seja, daria 175 litros por segundo de liberação para jusante, e nada no segundo trecho, que pega praticamente só dentro do município de Picos, tá certo? Totalizando 180 litros por segundo. E o cenário 3 é o que nós alocamos no ano passado, tá certo? Foi um cenário mais realista, tá? E está menor do que os que a gente propôs, tá? Eu acabei colocando ele aí porque foi o que a gente definiu. 0 para abastecimento público, 5 para o entorno, 62 para uso a jusante e mais 13 de perdas, totalizando isso aí, 80 litros por segundo, tá certo? Aí, dos 80 litros por segundo, então você tem 75 para o trecho de jusante e 5 para o entorno, tá certo? E isso foi o que foi alocado no ano passado, tá? E nesse gráfico aí, você tem a tabela aqui de novo, né? Menorzinha aí. Aí, o cenário 1, que é o que está aí com 449 litros por segundo, sairia dos atuais 68 litros por segundo, metros cúbicos que está acumulado no reservatório hoje. E essa linha preta aqui, ó, representa como é que o reservatório vai esvaziando ao longo do tempo. Então, lá em junho do ano que vem, se não tiver nenhuma afluência, ou seja, se não tiver chuva que recomponha o reservatório, que é um cenário mais pessimista, nós vamos ter ainda 36 milhões de metros cúbicos de água no reservatório, tá certo? No cenário 2, com 180 litros por segundo, né, que também é possível em função do estado hidrológico do reservatório, essa linha do meio aqui, ó, que para mim está parecendo azul escura, tá? Aí a gente teria, partindo do mesmo volume inicial agora em junho, de 43,64 hectômetros, 46,3,6 milhões de metros cúbicos, tá certo? E no cenário 3, que é o que foi alocado no ano passado, repetindo a dose, né? E aparentemente funcionou, 80 litros por segundo de uso. Depois de um ano com esse uso contínuo, né, 24 horas durante o ano inteiro, nós vamos ter um volume acumulado de 46,45 hectômetros, tá certo? Seria essa linha vermelha de cima aí, tá certo? Aí, nesse momento, a gente deixaria as discussões de qual cenário adotar, embora a gente possa adiantar alguma coisa hoje, né, que ainda são 9 para 11, né, a gente pode ficar mais uns minutos discutindo. Eu só queria adiantar algumas atividades que precisam ser feitas, né? Mas antes eu dou uma pausazinha, se alguém quiser fazer alguma manifestação a respeito dessas opções de cenário que foram apresentadas agora, pode fazer algum comentário. Mas a decisão de qual cenário
e a definição ficaria para sexta-feira, na nossa segunda etapa da reunião. Alguém gostaria de falar? Podemos avançar, então? Eu quero chegar, na verdade, em duas telas aqui, que a gente comentou algumas coisas delas, e para a gente não perder a oportunidade, né, para amarrar com o que a gente falou. Então, o que a gente já sabe, né? O Denox não está aí hoje para falar com a gente, mas há cerca de 2 anos atrás, a Ana repassou um recurso, dinheiro, para o Denox fazer a recuperação da comporta do açude, lá a montante, né? Da torre de comando, né? Do bypass, troca de registro, troca da tubulação do trecho de jusante, né? E aí teve uma falha lá de orçamento. E aí, o que aconteceu? A tubulação de jusante, em vez de ser trocada, ela foi feita uma recuperação dela. Foi feito um jateamento com jato de areia, né? E aconteceu que esse ano, essa tubulação estava, ou foi mal avaliada, né, pela empresa que estava fazendo o serviço, né? Ou então ela deteriorou muito rápido, ela estragou muito mais rápido depois desse processo de recuperação dela. Foi feita a limpeza daquela crosta de ferrugem, e ela foi pintada com a tinta especial, né? Aí o Denox nos informou que, inclusive, a parte do dinheiro que foi pago para a empresa, né, para fazer esse serviço que não ficou satisfatório, foi devolvida, tá certo? E aí, então, o Denox está em processo de licitação para contratar a empresa para fazer a substituição dessa tubulação, tá? Então, não tem ninguém do Denox hoje para informar isso para a gente, mas na próxima sexta-feira eu quero ver se eu consigo arrastar alguém para participar e dar alguma informação atualizada para a gente, tá bom? Então, é preciso recuperar essa tubulação e quando foram fazer a liberação, depois que parou a chuva agora, né, aí na região, o que aconteceu? Já que não, em vez de abrir a comporta para liberar água pela tubulação que estava já comprometida, foi feita a tentativa de abrir uma tubulação paralela, bypass, né? Que tem uma passagem de água paralela a essa tubulação principal. E aí, o acionamento dessa válvula, bypass, não funcionou. Então, tem alguma coisa que aparentemente está solta, né? Desconectou, que é uma haste comprida que fica desde lá de cima da torre da tomada d'água até lá embaixo na válvula, na descarga do fundo do reservatório, né? Onde tem a liberação da água. Tá certo? E aí, depois de algumas conversas, né, entre o Denox de Teresina, o Nena, né, que opera o reservatório aí, né, mora por aí, perto de vocês, em Bocaina, e o Denox lá, e algum engenheiro lá, mecânico do Denox, aí foi feita a avaliação de que podia ser feita uma abertura menor, tá certo? Desde que a água não ocupasse todo o diâmetro do tubo de saída ali, que acho que são 80 centímetros de diâmetro da tubulação, para evitar que o excesso de pressão daquele tubo acabasse de danificar o tubo, né? A ponto de comprometer ali a tubulação e, eventualmente, até mesmo o aterro da barragem, tá certo? Alguém tem alguma informação atualizada a respeito disso aí para nós? Algum de vocês aí locais, alguém de vocês tem alguma atualização dessa informação para a gente? Tomerval, vocês têm falado aí com o Nena? Porque eu falei com ele essa semana, mas ele achei que ele ia participar da reunião e o pessoal de Teresina, ninguém falou nada. Alguém de vocês tem alguma informação para passar? Cristiano, o último contato que eu tive com o Nena, né? Ele disse que o Denox ia fazer uma licitação, né, para fazer essa recuperação dessa tubulação, né? Mas tem a questão que eu não sei se tem a questão se o Denox entrou na justiça com aquela empresa para a questão dessa recuperação. Aí ele disse que a informação que ele deu que o Denox fez ou ia fazer uma licitação para fazer a recuperação dessa tubulação. E seria bom, eu não sei, aí, Cristiano, a Ana, o Denox, e os próprios gestores públicos, né, que tem que recuperar essa tubulação, porque se não recuperar, futuramente não pode se abrir
não pode se abrir essa comporta, né? Então, acho que tem que ser isso aí, na minha opinião, urgente, né, Cristiano? Tem que ser uma ação urgente, né, para recuperação dessa população. Que hoje tem condição de operar, assim, em termos de água, né? E os usuários ficaram até um período prejudicados, né? Porque até que fizeram essa avaliação e resolveram que podia liberar água, passou um tempo, né? E, eventualmente, alguém pode ter tido algum prejuízo lá, né? Mas essa informação que você falou também foi o que me disseram, né? Que estavam iniciando um processo licitatório, mas isso aí nunca demora menos que 6 meses. Aí depois ainda tem execução. Você bem lembrou aí, parece que teve essa história mesmo, né? De que a empresa não estavam mais conseguindo fazer contato com a empresa, né? E estava tendo uma dificuldade, aí ia fazer uma notificação judicial para que ela resolvesse a questão, né? E eu não sei se teve algum desfecho, né? Que a gente esperava que as pessoas viessem para dar satisfações para a gente, mas vou insistir com eles para participar da segunda fase da reunião na sexta-feira, para atualizar. Agora, dona Merval, eu te pergunto, a válvula está aberta e a água está atendendo às necessidades, não é isso? Eu fico monitorando aqui no leito do filete, como também falando com o Nena. A água está excelente. Cristiana, até passei até um vídeo para ela, ela está chegando ali naquela passagem molhada de Sussuapara, né? Passando um pouco. Então, a água chegou ali, o filete está bem alimentado, né? Muito bom, o nível da água está excelente. Vamos ficar por aí, porque o consumo vai aumentar, a evaporação vai aumentar, né? E a ideia nossa da discussão é para chegar a água até ali, né? Então, seria... E, assim, Cristiano, seria bom a gente entrar em ação com o DENOX, para os gestores públicos, que é o ideal de fazer essa manutenção, dessa recuperação, dessa tubulação, seria agora novembro, dezembro, que vem um período de inverno, de chuva, né? E aí, esse período, né, os produtores não estavam utilizando a água, né? Porque chovia e tinha água no filete do rio. Então, o período seria isso para quando chegasse em junho do próximo ano, maio, essa recuperação estivesse completa. O ideal seria isso, né? Porque se for fazer serviço aí e não abrir mais a comporta, no próximo ano é um desastre. Então, seria que a gente tem que fazer um planejamento estratégico, né? Tá bom? Certo. Então, beleza. Nós vamos reforçar isso com o Denox na sexta-feira e eu vou também ligar para eles para saber lá o motivo deles não terem participado da reunião hoje, né? Que, afinal de contas, é a responsabilidade deles. Então... Cristiano, eu não sei se podia aproveitar aí, não sei se podia aproveitar o Daniel. Parece que tem mais alguém da SEMAR aí, né? Não tem? Tem. O Daniel seria assim, como é que nós podemos levantar... Puta merda, bicho. Cristiano, vai ter uma discussão para... Eu vou só colocar o... Fala de novo aí que cortou muito a sua fala, Demerval. Pois é, estava tendo interferência. Se disse aproveitar o Daniel, tem mais alguém aí da secretaria para levar para a SEMAR, é porque seria necessário, o nosso amigo Cristiano, era essa abertura desse filete de água, principalmente aqui estou levantando porque estou aproveitando a oportunidade. É o filete aqui na zona urbana de Pix. Está um desastre ecológico aqui esse filete de água. Assim, o rio está... As pessoas jogam lixo dentro do rio e isso complica a vazão, né, dessa água escoar. Então, seria o que nós podemos fazer com a SEMAR para, pelo menos, abrir esse pelete da água na zona urbana de Pix. Então, só quem conhece aqui é que sabe como é que está aqui. E eu acho que seria a própria SEMAR, junto com a Secretaria do Município, né, o Comitê de Bacia, estou aproveitando essa oportunidade, viu, Cristiano? Para que ele leve isso, lá na SEMAR, que a gente pode até discutir uma audiência pública, né, em Pico, sei lá, com a Deixa eu ver Câmara. se eu entendi. Você está dizendo que o pessoal joga lixo, entulho no leito do rio, aí acumula água, fica dando mau cheiro e tal, mas seria uma ação de educação ambiental e limpeza do leito do rio, mas sem contar com a água do açude para fazer isso, né? Exatamente, sem contar com a água, porque quando vem as chuvas, né, no inverno, der uma enxurrada, essa água desce mais
rápido, né? E é porque a questão, Cristiano, é que está sério. O Pix o rio está totalmente, né? Provoca aquele mau cheiro já na zona urbana de Pix em razão desse filete de água estar nessa situação. Então, seria bom aí, nosso amigo Daniel. Estou aproveitando a oportunidade e também você como representante da ANA, grande cidadão, tá bom? Daniel, esses procedimentos de obstrução de leito de rio, numa situação dessa que ele falou aí, vocês têm alguma ação nesse sentido? Notificariam, por exemplo, alguém tentar providenciar alguma solução para isso? Agora, fuge um pouco do escopo da questão de gestão de água, é questão ambiental associada com água, né? É isso, Cristiano, a parte ambiental da conservação das margens, no caso, a limpeza das margens, ver como é que está lá o estado da mata ciliar, né, e a qualidade da água do rio mesmo, no leito. Mas, assim, especificamente no Guaribas, nesse trecho, a gente não tem um trabalho direcionado em execução, né, nessa área específica. No Rio Mas aí, no caso, precisaria de uma denúncia para, eventualmente, mobilizar a SEMAR para ela fazer uma inspeção em campo, tentar identificar as fontes de poluição, ou alguma ação conjunta da SEMAR com a prefeitura local. O que vocês poderiam pensar nesse sentido aí? Sim, a formalização, né, através da denúncia, a gente tem os formulários de denúncias aqui, ou formaliza via e-mail, é necessário, né? É importante e necessário para a gente ficar ciente e tomar as providências. Já estamos sabendo de antemão, né, do problema lá, assim, através dessa denúncia mais direta do Domeval, dessa informação. Mas a gente planeja esse trabalho, em parceria com a prefeitura lá, com a Secretaria de Meio Ambiente, para estar fazendo essa verificação e essas atividades em campo lá, né, nesse trecho do rio. Aí a gente verifica lá o que é possível ser feito e quem são os possíveis responsáveis, né? Isso aí, geralmente, são uma poluição difusa, né? De vários locais, vários pontos, né? Aí a gente faz essas verificações aí. Pode fazer o formulário de denúncia para encher ou mandar por e-mail. Tá, joia. Ouviu, né, Domeval? Eu sugiro, inclusive, eu já conversei com o presidente da Câmara aqui do Pix, já nessa situação, para provocar uma audiência pública, né? Mas seria bom a própria semana, é porque a semana vindo, né? Seria vir aí logo, né? E seria necessário fazer isso. Cristiano, tem árvore no leito do rio, bem no leito do rio, né? Então fica realmente, né, uma situação assim, é uma situação delicada, né? E ela tem que ter uma ação, tem que ter uma pequena visão. Domerval, fala, mas eu entendi, tá? Então é o seguinte, o que o Daniel falou é o seguinte, que para provocar a SEMAR para ela tomar alguma atitude, precisa de haver uma denúncia, formalizar isso lá, tá certo? Se você tiver essa predisposição em fazer isso, você pode encaminhar, que ele falou que tem os formulários, ele pode passar aí, tá? Agora, a questão do que você falou, de audiência pública, tudo isso se resolve na discussão, essa coisa toda, envolvendo comitê de bacia, né? Você tem possibilidade de discutir, concentrar as pessoas e tal, fazer um monte de coisa, mas não é muito o nosso foco aqui hoje, nessa reunião, né? Mas, assim, de qualquer forma, mobilizar a prefeitura, comitê de bacia, associações, né, ribeirinhos, e, obviamente, isso tem que ser... A SEMAR pode, talvez, coordenar isso ou se envolver nisso, né, mas a partir de alguma documentação formal. Não é isso, Daniel? Isso mesmo. E só para informar para o Domeval, que, assim, a gente já tem conhecimento desses problemas que ocorrem no Rio Guaribas, já tomamos algumas providências, algum tempo atrás, alguns anos atrás. Foi autuada uma época a prefeitura aí, né, por estar obstruindo, aliás, degradando, né, ele fez um desmatamento e cortou uma área de mata ciliar na zona urbana para construir uma obra aí, com travessia sem autorização. Já tomamos algumas providências com relação a isso, já demolimos barramentos também no povoado Torrões, o Domeval deve conhecer aí, próximo a Pix. Então, assim, a gente já sabe que existem esses problemas, né, agora, principalmente na zona urbana de Pix, não é? Mas sempre, na medida possível, tomando algumas providências, mas tem que se fazer esse trabalho mais atualizado também, né?
Ok. Tomar... Então, pessoal, vamos seguir com nossa pauta, só para a gente finalizar a nossa etapa de hoje da reunião, tá ok? Então, ó, nós falamos, então, dessa... Oi. Desculpe aí, é que eu achei oportuna a oportunidade. Não, tá jóia, beleza. Então tá, então a questão da manutenção da barragem a gente já falou, a estação ajusante também a gente já falou, o marco regulatório também, o cadastro de usuário, monitoramento de área efetivamente irrigada, informações sobre a doutora, solicitação do toca preventiva, né? E essa tela aí, eu vou adiantar ela hoje, é só para quem ainda não tem conhecimento, né? Quais os benefícios, né, de quem tem outorga, né? Que, no caso, mais voltado para a questão de irrigação e aquicultura. Primeiro que para ter acesso ao crédito em bancos, né? Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, pelo Pronaf, ou mesmo pelo Pronamp, você precisa, se o seu projeto de financiamento envolve irrigação, você tem que ter outorga, tá certo? Outorga e licença ambiental, inclusive, ou algum processo, provavelmente, que a SEMAR tem aí, de dispensa de licença ambiental em função de ser atividade de baixo impacto, né? Outra coisa também, de tendo a outorga na mão, é o direito aí no Nordeste de 90% no valor da tarifa de energia, quando você utiliza entre 9h30 da noite e 6 da manhã, né? Desde que se apresente, então, a sua outorga ou a dispensa de outorga à concessionária de energia do Estado, né? Que atende a região aí, tá? Para quem tem alta tensão, trifásico, né? 90% de desconto, e para quem não tem, que é monofásico, 73%, né, de desconto. Ou seja, quem tem energia trifásica, de cada R$100 que você gastaria para fazer irrigação durante o dia, se fizer nesse horário de 9h30 da noite às 6 da manhã, você vai pagar só R$10. Ou seja, 90% de desconto. Então, é um senhor desconto. Nessa época de tarifa bandeira vermelha, com taxa alta de energia, com altíssimo custo, né? Então, perder uma oportunidade dessa porque está com medo de ser pego pela fiscalização, sabendo que principalmente para os pequenos usuários, né? Que não há cobrança de taxa de análise, nem para emissão dessa outorga. E é um processo que a gente espera que, a partir do levantamento feito em campo, a SEMAR faça em bloco, né? E regularize esse grupo de usuários, né? É uma oportunidade que a pessoa não deve perder, né? Outra vantagem também, obviamente, né? Que contribui para a melhor gestão de recurso hídrico, né? E para a gente, ele passa a ficar visível, né? E a gente passa a conhecer ele, né? Então, tem essa vantagem aí. Ele passa a ser regular, né? Ou seja, está agindo de forma correta perante a lei e perante a sociedade como um todo, né? No caso da ANA, ela não cobra taxa de análise de pedido de outorga no caso do entorno reservatório, e para os usos insignificantes, a SEMAR informou também que não cobra taxa. E aí a gente mandaria, então, esse tutorial aí, e a SEMAR também interagiria com vocês aí da Prefeitura de Emater e da comissão, né, para tentar resolver essa questão. E para quem já tem essa tarifa com desconto, que a gente tem lá bastante usuário, eu não coloquei o mapa dessa vez, né? Bastante agricultor que já tem essa tarifa com desconto ao longo do Rio. Esse ano está começando a ser feito um recadastramento, né? Das unidades consumidores. Primeiro, esse ano vai ser de alta tensão, no ano que vem, metade dos outros usuários de baixa tensão, e no ano 2023, os demais. Então, a cada 3 anos vai ter um ciclo completo de recadastramento, né? Sendo que nesse primeiro ano de ciclo de revisão, já foi começado aí uns 2 anos atrás, aí foi suspendido a pedido pelos irrigantes, pelas próprias concessionárias de energia, foi suspendido, mas esse ano retomou, tá certo? E aí, para esse primeiro ano, será aceita uma autodeclaração, né, do beneficiário que ele está regular com a licença ambiental e outorga. Ele precisa de apresentar os documentos. Basta ele preencher um formulário que eu já mandei isso para vocês aí um tempo atrás, né, uns meses atrás, uns 3 ou 4 meses atrás. E essa declaração só poderá ser utilizada para quem já tem o benefício. E para novos pedidos de outorga, aí já tem que ter novos pedidos do benefício, aí esses irrigantes já tem que ter na mão a outorga para fazer esse pedido do benefício da energia, entendeu? Então, essa que é a relevância maior, né? Vou voltar a colocar aqui, que eu tive que sair um pouquinho para dar acesso ao prefeito, que tinha caído a conexão dele aí. Então, ó, recapitulando aí, prefeito,
Então, quais as vantagens? Além do camarada, né, do produtor lá, estar regular perante a lei, né, com sua outorga ou dispensa de outorga na mão, ele vai ter acesso ao PRONAF, né, porque o PRONAF, o banco exige, né, os bancos exigem que ele apresente a outorga quando o projeto dele envolve irrigação, tá certo? E também tem acesso à tarifa de energia com desconto noturno de 90% se ele for de alta tensão e 73% se ele for de baixa tensão no horário de 9h30 às 6 horas. Tá? E esse ano começou, então, a atualização cadastral. E ele poderia preencher, quem já tem o benefício, que são vários aí que já tem, para garantir essa tarifa com desconto, se ele não apresentar ou não se recadastrar a partir desse ano até o 2023, conforme o tamanho o porte dele aí, né, e o tipo de energia dele, ele vai perder o benefício. Aí, ou seja, vai ter que pagar a tarifa normal, se ele quiser continuar irrigando. E, obviamente, vai estar irregular, né? E os novos pedidos de agora para frente, eles têm que atender essa legislação, né, que é essa resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a resolução 414 de 2010, que foi atualizada em 2015, né? E tem e esse ano, agora em dezembro do ano passado, foi definido esse cronograma de revisão, começando a partir desse ano, tá? Então, pessoal, o que a gente tinha para hoje era isso, né? Até avançamos um pouquinho no prazo, mas deu para render bem, nos conteúdos da semana da sexta-feira, né? Deu para render bem. E aí eu queria saber se alguém tem algum comentário a mais, né? E aproveitando para reforçar o convite, né? O link da reunião é o mesmo que vocês receberam, e para participar da segunda etapa da reunião na sexta-feira. E eventuais outros convidados que não participaram da reunião de hoje, como alguém da Prefeitura de Bocaina, né? Mais gente do Comitê de Bacia, usuários do entorno, né? Já tem alguns usuários aí do trecho do Rio, além dos que estão sempre presentes, né? Que é o pessoal da GESPISA, da SEMAR, da Emater, né? E aí hoje contando aí com a presença do prefeito, né? E mais alguns usuários que ainda não se identificaram, a gente reforça o convite para a próxima sexta-feira, tá ok? Se alguém quiser fazer alguma consideração final aí, a palavra está aberta. Aí, logo em seguida, nós vamos encerrar a gravação da reunião. Não, a palavra... Alô? Pode falar. Só dizer que nós aqui que estamos na gestão da Prefeitura de Sussuapara, estamos à disposição, certo? Eu já passei meu contato aí, meu e-mail também eu já passei. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, nós estamos à disposição, tá ok? Vamos sempre estar mantendo esse contato, que o que a gente puder fazer e para favorecer os produtores aí de Sussuapara, também das outras regiões, nós estamos à disposição, tá ok? Tá. O senhor pode passar o nome completo do senhor, prefeito? Naerton Silva Moura. Tá, Naerton Silva Moura. Tá, joia. Obrigado. Até mais. Tchau. Obrigado pela participação. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, pessoal, então, eu agradeço. Pode falar? Cristiano? Pode falar, Vera. Só eu que gostaria de agradecer, que graças a Deus, né, a gente tem um prefeito que quer fazer, estou falando no caso de doutor Naer, queria dizer para ele que fazer política de água não é fácil, e se ele está querendo caminhar junto conosco, nós, enquanto comitê, só queremos agradecer, viu, doutor Naer? Obrigado aí, Vera. Mais alguém gostaria de falar? Então, pessoal, a gente agradece, então, a presença de vocês, a participação, e contamos com a participação de vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora. Muito obrigado pela participação de todos e todas.